Boa tarde, meus irmãos. É com bastante alegria que estamos aqui para poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus nesse propósito de jejum, de oração pelas nossas vidas, pelo nosso território, lutando mesmo pelo nosso território. E hoje vamos refletir mais especificamente a partir do versículo 5. Já analisamos todos os passos que Ezequias fez em relação à ameaça que estava vindo contra ele, de Senaqueribe. Já vimos sobre tampar as fontes, já vimos sobre fortalecer o muro, já vimos sobre manter a vigilância. E hoje analisamos mais um princípio bíblico no versículo 5, aonde que Ezequias proveu o armamento em grande quantidade. Ele fez espadas e escudos para que a sua população pudesse se manter prestes à batalha. Mesmo que eles estavam ali atrás dos muros protegidos, em algum momento aquelas pessoas muitas vezes poderiam ter que partir para um campo aberto para poder lutar mesmo, luta física. Quando falamos do Novo Testamento, Paulo fala muito disso, sobre essa guerra espiritual, e ele dá um exemplo muito claro sobre essa guerra espiritual. E exatamente nessa guerra espiritual, ele fala sobre o armamento. Em Efésios 6, a partir do versículo 12, ele vai e fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, diferente de Ezequias, que tinha ali uma luta corpo a corpo, uma luta física. Paulo vai e fala que a nossa luta é contra principados, potestades nas legiões celestiais. O que ele dá um exemplo muito claro para aquela população daquela época de um combate, de uma organização do exército, que era o exército romano. O exército romano se mantinha em relação aos generais, a toda a estrutura que organizava as tropas e as hostes que iam a campo aberto. E depois ele vai e fala sobre a armadura. E ele de novo faz uma comparação com a armadura do Império Romano. Ele fala sobre o cinto, ele fala sobre a couraça por cima de sua vestimenta, ele fala sobre o capacete, as sandálias, o escudo, e ele fala também da espada. Mas essa armadura espiritual que nós temos, ela é um estilo de vida. Quando ele fala sobre o cinto da verdade, cingidos com a verdade, nós temos que andar na verdade. Não adianta nada falar que estamos cingidos com a verdade, sendo que a verdade não faz parte de nossas vidas. Falar que anda cingido com a verdade, mas mente para a esposa, mente para o patrão, mente para o funcionário, a mentira está completa em sua vida, você não está andando cingido com a verdade. Assim mesmo como a couraça. Quando falamos que a couraça da justiça, estamos com a couraça da justiça, nós temos que estar com a justiça. A obra da cruz é uma troca. Jesus pega toda a nossa condenação e culpa e traz para ele, e entrega para nós a sua justiça. É como se nós chegássemos com nossos trapos velhos de imundície cheios de pecado, e Deus trocasse esses trapos velhos, entregasse para Jesus e nos imputássemos a sua justiça, nos desse trapos novos. Então falar que estamos em justiça, nós temos que andar na justiça. Assim como também o capacete. O capacete para um guerreiro era de extrema importância, até mesmo hoje em dia, a pessoa que anda de moto, às vezes até de bicicleta, é algo que protege a cabeça.
Na guerra espiritual, o capacete da armadura do Espírito, ela vai proteger a nossa mente. Paulo vai e fala isso. Da mesma maneira como Satanás corrompeu a mente de Eva, o que ele usou? Ele usou para destruir a mente de Eva. Então nós temos que estar com o nosso capacete. As outras partes da armadura, escudo, sandália, nós temos que estar com ela. E todas essas partes da armadura, esses fragmentos da armadura, são de defesa. Mas existe um fragmento que é o de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso aí nós temos que saber usar melhor a nossa palavra. Essa arma que Deus nos dá. Quando Paulo diz a Timóteo, aquele que maneja bem a palavra, mais uma vez ele está mostrando, usando o exemplo de um guerreiro romano. O guerreiro romano, ele manejava muito bem uma espada que não era nem tão grande e nem tão pequena, e eles tinham uma facilidade muito grande de fazer estrago com ela. E manejar era com a mão. Quando Paulo fala quem maneja a palavra, não é para poder saber como a pessoa sabe procurar um versículo na Bíblia, ou então segurar muito bem a Bíblia, não. É através das nossas profissões de fé que nós manejamos bem a palavra. Quando Satanás vai até Jesus no deserto, Jesus o confronta, o que Jesus usa? A palavra. Está escrito. Está escrito. Ele o tempo todo usa a palavra contra Satanás. E nós temos que saber usar bem essa palavra de Deus em nossas vidas. Eu vejo muitas vezes as pessoas usarem a palavra para poder acusar outros. Não, nós temos que usar ela em nossa guerra espiritual. Em Apocalipse, quando há menção do Cordeiro, o que está falando sobre o Cordeiro em Apocalipse? E saía uma espada afiada de sua boca. Essa espada ela não vinha na mão, ela vinha pela boca. Através das profissões de fé. Depois ele vai e fala, eles venceram através do seu testemunho e a palavra. Uma espada no Novo Testamento que diz que é capaz de cortar, de dividir alma e espírito. Nós temos que saber usar a palavra em nossas vidas. Vocês têm feito a parte de vocês? Dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro dos seus estudos, você tem usado a palavra? Quando o inimigo usar esse jogo para destruir todo o alicerce espiritual que você tem, comece a declarar a palavra. Eu faço isso dentro do meu casamento. O marido amará a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu faço isso com a minha filha. Minha filha está inserida naquela promessa em que meus filhos estarão ensinados no caminho do Senhor. Eu uso muito isso. Uso isso no meu trabalho. Comece a declarar a palavra. Nós temos que usar. Nós temos que lutar por nosso território. Tampando fontes. Fechando brechas. Mantendo a vigilância. E nos armando com a armadura espiritual que nós temos, nós vamos estar dando grandes passos para lutar pelo nosso território. Uma boa tarde, fique com Deus, até semana que vem. Mais um princípio bíblico dessa análise, dessa mensagem que nós temos em 2 Crônicas 32. Fiquem com Deus, até semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau.